Na nossa conversa pré-gravação, você estava falando sobre essa indústria quant que é fundamental que todo investidor saiba Uhum. e, pô, queria que você explicasse um pouco para nossa audiência, tanto investidores profissionais quanto apaixonados pelo mercado, mas não necessariamente são investidores profissionais, mas que precisam saber disso, que é algo que realmente está trazendo uma nova configuração para o mercado e o Brasil já está nisso aí, né? Sim, eu acho que, eh, eu até falo, todo mundo pergunta: "Ah, como é que foi a chegada na B3, né, o que que você viu de novo, o que que tem de interessante?" Eu falei: "Cara, a coisa que mais me surpreendeu foi o tamanho dessa indústria de fundos quants, né. Eu sempre soube que eles existiam, todo mundo já ouviu falar que tem os modelos, o fundo lá do Jim Simons e afins, que, opera, Citadel, o que que é, mas qual é a relevância desses caras, como é que eles funcionam, qual que é o nível de tecnologia que eles operam?" E quando eu cheguei lá e fui conhecer pessoalmente, foi, cara, mind blowing mesmo, como você falou, o tamanho e a relevância desses players, a diversidade, ou seja, são players com estratégias diferentes, né. Então todo mundo quando pensa um pouco no fundo quant, que o cara tá falando: "Ah, é um fundo de trend following, um fundo de mean reversion, né, que tem aquela estratégia modelos estatísticos, tá seguindo". Sim, existem esses fundos, tem muitos fundos muito bem-sucedidos, obviamente não é um modelo simplificado, certo, é um modelo estatístico na quinta derivada da potência, mas existem uma série de outras estratégias. Existem as estratégias, de medium frequency, né, que é o cara que opera 20, 30 vezes por dia, e são modelos estatísticos de padrão. Então, Uhum. cara, um exemplo que eu vi outro dia é que o cara achou um modelo que se ele não era de Brasil, era dos Estados Unidos, que se ele comprasse na terça de manhã e vendesse na terça à tarde, por quê? Porque era terça-feira. E por que que na terça-feira funcionava? Ninguém sabia, mas acontecia isso. 51% das vezes ele ganhava, 49 ele perdia. Ele falou: "Faz infinito isso aí". E todo dia ele comprava na terça às 10 da manhã, vendia na terça às 3 da tarde e sempre, na média, sempre ganhava. Então, tem esse tipo de estratégia, mas, eh, tem muitos modelos estatísticos ultra avançados e de inteligência artificial por trás, que estão trabalhando para identificar esses padrões e executar essas estratégias. E depois você tem os fundos que a gente chama de high frequency, que aí sim é o nível máximo da tecnologia. Então, o fundo quantitativo, quando a gente vê, esses caras high frequency são um nível de tecnologia, assim, que não dá para acreditar, cara. Primeiro, para começar, eles operam 10.000 negócios por dia, 20.000 negócios por dia. Tipo assim, 3 negócios ou 10 negócios por segundo, 10.000 ordens por segundo, porque ele entra, ele coloca a ordem, aí uma ordem foi executada, ele tem que mexer em outras 3 ordens que a estratégia dele coloca. Ele tem estratégias de top of the book, ele quer sempre ser uma estratégia de market maker, eu quero ser a melhor compra, a melhor venda, para estar sempre o cliente me tomando e me dando ao mesmo tempo, e ele vai sempre ganhando esse bid offer. Só que para ele ser o topo do livro, ele tem que ser o primeiro a colocar a ordem. E o primeiro a colocar ordem é uma discussão de nanosegundos, cara, de microsegundos. E microsegundo até a gente fala: "O que que é o microsegundo?", né. Cara, a Fórmula 1, a terceira casa decimal da Fórmula 1 é o milissegundo. O microsegundo é 3 casas decimais abaixo da primeira ca da ponto mais rápido da Fórmula 1, ou seja, muito mais rápido do que um piscar de olhos. É coisa que acontece na velocidade da luz mesmo, e o cara tem que ter Uhum. um computador ultra potente e a distância que o computador dele tá do computador da bolsa, faz com que a estratégia dele seja bem-sucedida ou mal-sucedida. Então, esses caras eles alugam espaço físico dentro do nosso data center, esse é mais um business que a bolsa tem, aluguel de racks de data center, para que esses caras coloquem seus servidores lá, porque aí eles conseguem ser mais rápido. Mas aí os 2 caras que estão competindo, os 2 vão colocar o servidor um do lado do outro. E aí os caras vêm de verdade, cara, eles medem a distância do cabo para garantir que nenhum servidor tem um cabo mais curto ou mais longo do que o outro. Porque se o cabo tiver 1 metro a mais, na velocidade da luz, ele perde o microsegundo que ele precisa para que aquela ordem esteja lá em primeiro lugar da fila. Então é um negócio, assim, num nível de tecnologia, os caras têm chip desenvolvido. Não é que o cara tem o algoritmo no software. Ele vai lá na TSMC em Taiwan e imprime um chip que já tem o algoritmo dele desenhado, porque aí ele não tem o tempo de processamento do software transformar, identificar e transformar aquilo em ordens dentro do chip. O próprio chip já faz aquilo mais rápido. Caramba. Então é um negócio assim, ultra potente.
HFTs, que a gente chama, né? Que é High Frequency Trading. E também chama-se de PTG, que é Proprietary Trading Groups. E por que é Proprietary Trading Groups? Porque o negócio é tão bem sucedido, os caras ganham tanto dinheiro, que eles não precisam de passivo. Então é só business proprietário, eles operam no dinheiro deles mesmos, então ninguém sabe que eles existem. Até sabem, são players super relevantes, mas não tem, quero investir no fundo desse cara. Não, obrigado, eu não preciso, né, desses recursos. Eles operam com dinheiro proprietário e têm resultados, assim, incríveis. Agora, mas o que são esses caras? São só Então, uns piratas do quem mercado? Não, são? não são. Acho que são. Quem são? Tem algumas empresas, né? Então, algumas. A Citadel, uma que todo mundo já ouviu Então, falar, tipo, famosa. você visitou elas? Você Eu visitei conversou? algumas. Tá, São tipo umas... todas. Alguns dos principais clientes da Bolsa. Tem algumas delas que, dependendo do contrato de futuro específico ou da ação, eles são 40% da liquidez do papel. Ou seja, eles estão em quase todos os trades. E eles estão na compra e na venda, então eles são players que monetizam muito essa. Eles levam o conceito do market maker. O market maker é o cara que está dando preço, certo? Uhum. Eles levam isso ao limite. Eu sou o market maker, eu sou o topo do livro o tempo inteiro. Eu estou sempre ganhando esse bid offer de todo mundo que está executando. Então, eles ganham muito dinheiro, mas eles trazem muita liquidez, eles trazem muita eficiência para o mercado. Eles são players, assim, que agregam muito para a gente como infraestrutura. Por quê? Porque eles trazem volume, e eles trazem liquidez e eles apertam o spread. Então, aquela ação que estava tradando com 10 centavos, na hora que entram, a liquidez começa a crescer naquela ação e os HFTs veem que tem oportunidade de ganhar dinheiro ali, eles começam a apertar o spread, porque para ser o topo do livro, você tem que ser a melhor ordem, então eles estão sempre apertando o spread. Então, para o investidor final, ele traz um spread mais justo e um custo de execução menor. Então, eles Uhum. trazem muito valor para o mercado. Mas, por outro lado, para os traders mais de curto prazo, para quem está fazendo day trade e afins, precisa entender que tem um cara lá que está agindo muito mais rápido que você, cara. Ele vai estar, e às vezes o mercado andar, ele vai tirar a ordem. Então, ele tem os algoritmos. Às vezes as ordens somem porque aconteceu uma coisa num outro mercado, seja um outro mercado aqui no Brasil, às vezes é um outro mercado na Índia. Sei lá, algum outro lugar que esteja aberto no momento que o mercado aqui está abrindo. Eles cruzam todos os algoritmos de todas as posições que eles estão no mundo inteiro. Uhum. Então, eles são players muito relevantes. Eles agregam muito valor do ponto de vista de liquidez e de spread, né? Eles apertam bastante o spread de negociação. Mas, por outro lado, eles têm um perfil de velocidade muito grande. Então, às vezes, a liquidez dá uma shiftada porque esses caras estão se posicionando em outros mercados. E qual que é o impacto prático disso? Tá bom, aumentou a liquidez. É só isso ou tem algo a mais? Até um risco? Também qual que é o Uhum. risco existente no caso de papéis que 40% são negociados por HFTs? Cara, eu acho que o risco é um pouco Acho que a visão do market maker tradicional, né? Que eu vou estar aqui, eu vou estar acompanhando tudo que está acontecendo no mercado e eu vou ser mais rápido para entrar no mercado, para reagir a essa notícia, essa estratégia não vai vencer mais. Vai ter alguém mais rápido que você. Eles Hum. têm modelos, por exemplo, que um dos inputs do modelo é o feed do Twitter. Fica lendo o Twitter inteiro, inteiro, todos os feeds. E quando sai uma notícia daquele papel específico, ele vai lá e executa. Então, a gente precisa ter um pouco dessa visão de um pouco mais de investimento de longo prazo, de estratégias mais de médio prazo, porque essas Uhum. estratégias de velocidade, ou você entra para competir no mesmo jogo, ou o nível de competição mudou de patamar. Só sendo um robô mesmo, né? Porque se fosse um ser Exato. humano lendo o Twitter o dia inteiro, o cara ia morrer de depressão em uma semana, né? O que é um dos ambientes, Exato. apesar de muita informação, um ambiente muito tóxico ali. É isso. É, pô, mas me conta mais um pouco, é, de onde saíram essas pessoas? Porque assim, de onde veio essa inteligência, né? O cara Cara, já era do mercado, era do mundo de tecnologia, IA, enfim. Como é que surgiu isso aí? Porque o Jim Simons, hum, acho que todo mundo lê o livro ali, conhece um pouco, uhum. né? Cara construiu uma indústria ali inteira, mas nos dias de hoje. Cara, o que que é? Eu acho que IA é um negócio que agora virou, não vou dizer que virou hype, porque já virou uma realidade, mas agora virou massificado. Mas indústrias específicas já trabalhavam com modelos de inteligência artificial em N aplicações. Uhum. E, de verdade, na natureza humana, descobrir uma coisa que é inteligente, a primeira coisa que eu vou fazer é como é que eu faço para essa coisa ganhar dinheiro para mim. E acharam esse caminho. Então, muitos desses modelos são modelos que se baseiam na mesma tecnologia de inteligência artificial que roda um ChatGPT, um Grok, todos esses algoritmos rodando em data center com 500 GPUs de NVIDIA,
onde eles, o que que eles feedam lá? Ao invés deles mandarem os dados de texto para o cara definir uma inteligência artificial, eles mandam dados de mercado e falam, acha um padrão aqui em todos esses dados. Uhum. E ficam treinando aquela inteligência até a hora que ela acha um modelo. Então, são gestores que, obviamente, é muito cientista da computação, tem, obviamente, traders, pessoas que conhecem o mercado para fazer um pouco dessa tradução, mas é um perfil de profissional bastante diferente do que a gente está acostumado a ver em tesouraria, uma em gestora e afins. Por exemplo, eles têm um time que eles chamam de research. Falam, legal, esse cara de research está lendo balanço, lendo notícia. Não, não, muito pelo contrário. Esse cara, ele está researching strategies. Então, ele está pegando, ó, será que se eu fizer esta estratégia de compra do ativo X e venda do ativo Y, vai dar certo? Aí ele começa a treinar dentro de todos os modelos de inteligência artificial e dos algoritmos que ele tem, se aquele modelo vai dar certo. Então ele passa 6 meses fazendo backtesting daquela estratégia, a estratégia dá certo, ele começa a implementar ela na vida real, começando com volume pequeno, vai dando certo, ele vai crescendo, e aí depois a estratégia roda sozinha. E ele fica lá só monitorando eventos de risco, que eles obviamente estão todos pilotando aquilo lá, não é o computador que roda sozinho, ficam lá monitorando os eventos de risco para ver se ele precisa desligar a estratégia ou alavancar a estratégia, mas os algoritmos operam sozinhos. Então, é um mundo de inteligência artificial que já existe há, sei lá, 10 anos no mercado financeiro. E opera num patamar super elevado. Até quem viu a história do DeepSeek, né? Foi o modelo chinês, que deu aquela Uhum. disrupção, a ação da NVIDIA caiu 20% no dia e afins, mas o DeepSeek foi desenvolvido por um fundo quantitativo chinês. Ah, o Partidão colocou dinheiro junto, não sabemos nada disso, mas efetivamente quem é o cara que é o líder, que é o dono do DeepSeek, é um cara que tem maior fundo quantitativo chinês, e ele pegou o tempo de processamento lá, os GPUs que ele tinha, que quando eles não estavam processando algum modelo de análise quantitativa de investimento, ele treinou um modelo de linguagem, um LLM, que virou o DeepSeek, que hoje compete com o ChatGPT, com todos esses que a gente conhece. Então, esse é o nível de tecnologia que os caras estão operando. É o nível muito avançado. E até a gente fica pensando, cara, como que a gente vai conseguir competir? Quando que a gente vai desenvolver uma indústria quântica aqui no Brasil, né? Essa é até uma coisa que eu fico pensando e falo, não tenho a Ma- resposta, mas a gente precisa, viu? A gente precisa começar a investir um pouco nesse mundo. Mas quando você fala a gente, é a indústria brasileira ou a B3? Porque a minha pergunta Não. para você é: como lidar com um cara que parece que é 10 mil vezes mais inteligente do que você, né? Porque assim, eles são muito rápidos, eles sabem tudo. É diferente de um cliente discricionário que tá Uhum. ali operando o mercado junto com você. Como é que é a relação com esse tipo de cliente? Do ponto de vista de cliente, eles são clientes muito próximos para nós como bolsa. Então, quando eu falei a gente, eu quis dizer nós, brasileiros, participantes do mercado financeiro brasileiro, que é um dos mercados financeiros mais evoluídos do mundo. Sim, Acho que, sim. até fazendo um parênteses aqui, o brasileiro adora falar mal do Brasil, mas se tem alguma indústria onde o Brasil é topo de linha em qualquer comparação internacional, é a indústria financeira. Uhum, A gente tem a com maior certeza. fintech do mundo, a gente tem uma B3, é uma das 5 maiores bolsas do mundo, a gente tem bancos que competem com qualquer outro Não, banco o próprio internacional. Pix como Exato. inovação. Então, a indústria financeira brasileira é de elite, é de Sim. top comparativo a qualquer ponto do mundo. Mas nesse aspecto específico, acho que a gente tem um gap e a gente precisa, como indústria, começar a pensar como que a gente pode fomentar ou desenvolver esse conhecimento aqui. Tem vários brasileiros espalhados aí por esses fundos e a gente precisa ver se Ah, a gente é? consegue importar eles de volta, Caramba. montar seus fundos aqui e afins. Ou até suas tradings proprietárias e tudo. Mas são caras muito grandes. E o que eu acho, como é que eu compito com ele, né, que você perguntou. Não é uma questão de competição. Não digo nem competição, mas a relação mesmo, né? Porque, querendo ou não, você não é o órgão regulador, mas você tem ali uma certa Uhum. relação eh, de ordem, de instaurar um padrão de mercado, enfim. E parece que eles estão 10, 20, 30 passos à frente de nós, né? Não, a gente tem todo um esquema de monitoramento contra a manipulação. Acho que esse tema é super importante. Uhum. Eles têm potência e capacidade para manipular, mas eles são a área de compliance deles, da mesma forma que os grandes fundos têm um compliance para não ter insider trading, nada disso, o compliance dele é garantir que nenhum algo esteja fazendo manipulação de mercado. Uhum. Porque para eles isso é disruptivo e o regulador pega. Então a gente tem, seja dentro da B3, a gente tem um time de monitoramento que está acompanhando se as ordens, a forma como eles estão operando, está seguindo as leis. Então existe um conceito clássico que é spoofing, né? Eu ponho Sim. uma ordem e na hora que alguém vier me tomar essa ordem, eu tiro.
E aí você gera uma falsa sensação de liquidez para você identificar que está vindo uma ordem de venda, e aí você vai lá e vende na frente desse cara. Se algum fundo quantitativo fizer esse tipo de estratégia, a gente pega. Uhum. A gente tem um monitoramento em tempo real na B3 e a gente tem a BSM, que é o nosso órgão de regulamentação que faz todo o acompanhamento sobre negociação e manipulação de mercado. Então a gente tem já uma série de algoritmos para buscar essas iniciativas de manipulação desses caras e eles também são, da mesma forma que a gente tem aqui, eles operam no mundo inteiro. Então a CME também tem, a NYSE também tem, a Nasdaq também tem, todo mundo tem muita preocupação para que não tenha essa migração para manipulação. Mas é uma preocupação constante. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, ó, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!